Amém. Nós estamos caminhando, falando sobre a ética, baseado aí nos 10 mandamentos, e hoje nós chegamos aqui no 5º mandamento. Nós já percorremos um caminho longo, passando aí pela primeira tábua, dos mandamentos, onde recebemos orientações do nosso relacionamento para com Deus. Nós aprendemos que nós precisamos abandonar, tirar dos nossos corações, toda forma de idolatria, o que se mostra muito difícil, porque o nosso coração ele é uma verdadeira fábrica de ídolos, e a gente recorrentemente estamos levantando ídolos dentro de nós, e por isso nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para identificá-los e abandoná-los, e colocar Deus no centro da nossa vida. E hoje nós estamos aqui, então, abrindo essa segunda tábua, com esse mandamento poderoso. Eu quero te convidar a abrir Êxodo, capítulo 20, no verso 12. Capítulo 20, verso 12. Está projetado aqui também, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E eu quero começar com uma pergunta. O que você entende por honrar? O que você acha que significa isso? Honrar pai e mãe nos dias de hoje. O que você entende por isso? O que é isso? Honrar. Como eu honro? Um de cada vez, hein? Respeito. Mais alguém? O que é honrar? Cuidado, né? Mais alguma? Obediência. Honrar, obedecer, é cuidar. Isso pode ser, sim, aplicado, a honrar pai e mãe. E no mundo de hoje, praticamente tem saído de moda essa questão de honrar. A gente observa que a sociedade tem crescido meio que desconfiada das instituições, e principalmente da instituição família. O pastor Daniel citou aqui na mensagem dele, que hoje estão se criando até bico, para os adultos chuparem. A sociedade está meio que ao avesso, como diria minha mãe, às avessas. Então, a gente observa que a credibilidade de algumas instituições, principalmente da família, ela tem perdido essa credibilidade. As pessoas não estão confiando mais nessas instituições, trazendo, talvez, aí uma desestabilização, onde as famílias estão ficando cada vez mais fragilizadas. E o 5º mandamento, ele vem trazer para a nossa reflexão algo importantíssimo diante desse cenário. Primeiro é importante a gente começar a pensar que a base desse honrar pai e mãe, ela começa em Deus. Jesus ele não se tornou filho de Deus quando ele nasceu lá em Belém. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente começa a pensar nisso, mas então Jesus nasceu e aí ele se tornou o filho de Deus. Não. Ele é o filho de Deus desde muito tempo, desde antes de existir tempo. Ele sempre foi o filho de Deus. O nosso Deus ele é um Deus trino, sempre houve Pai, Filho e Espírito Santo. E sempre houve esse relacionamento paterno entre Deus e o seu Filho. E esse relacionamento, ele é um relacionamento perfeito. E quando Deus criou o homem também, ele criou o homem para que o homem tivesse esse relacionamento perfeito com Deus. Mas o pecado entrou no mundo. E o pecado, ele corrompeu esses nossos relacionamentos.
o nosso relacionamento com Deus ficou corrompido e o nosso relacionamento também com o próximo. E não deveria ser assim, né? Os nossos relacionamentos de pais, filhos, eles deveriam refletir esse relacionamento, né, do Filho perfeito, que é Jesus, com o Pai perfeito, que é Deus. E a gente também precisa pensar que o quinto mandamento, ele não diz que nós devemos adorar os nossos pais. Eu conheço algumas pessoas que adoram seus pais. Eles colocam os seus pais em um pedestal e ali é tudo para ele. Sem aquilo ali, ele vai perder a vida. E o quinto mandamento ele não diz isso. Honrar o pai, honrar a mãe, não é adorar o pai, não é adorar a mãe. Jesus, ele em Lucas, ele vai dizer algo que vai meio que contra essa questão de adorar o pai. Ele diz assim, olha, se alguém não odeia o seu pai ou a sua mãe, esse alguém não pode me seguir. Porque talvez haverá situações em que você vai ter que refletir naquilo que é a orientação do seu pai ou da sua mãe. Nós aqui que já somos um pouco mais maduros, né? Não estamos mais tomando leitinho, já estamos crescidinhos, a gente vai talvez entrar em algumas situações em que aquilo que os nossos pais talvez estejam, né, tentando nos conduzir não vai de acordo com aquilo que nós estamos entendendo diante de Deus que é o melhor para nós. E quando isso acontece, né, Jesus diz para nós, né, o mandamento diz para nós que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E essa palavra honra, ela muitas vezes ela é traduzida, né, como glória, mas ela significa, né, literalmente peso, né, gravidade. Peso, gravidade. E quando nós discordamos, talvez, dos nossos pais, isso precisa ser algo pesado, precisa ser encarado com algo com peso. Não pode ser algo leviano, algo banal, o que o pai fala e você simplesmente vai assim, eu faço do jeito que eu quero. Mas tem que ser algo que traga um peso, porque a autoridade do pai e da mãe, ela carece, ela requer de nós que nós honremos os nossos pais. Os filhos, eles devem tratar seus pais com muita reverência, trazendo aí a sua experiência, instrução e influência com muito peso para as nossas vidas. O quinto mandamento, ele promove um ambiente de estabilidade para as gerações. Pense comigo, o povo aqui, saindo do Egito, já indo entrar numa terra prometida, onde enfrentaria diversos desafios e batalhas para conquistar aquele lugar. E aquelas famílias que estavam, né, já caminhando para esse objetivo, elas precisariam estar firmes, estáveis e bem seguras. E esse mandamento, ele orienta isso. Aquela caminhada, aquela conquista, precisaria ter famílias estáveis e seguras. Aqui nós temos alguns significados de honra, né, baseado em alguns textos bíblicos, que é aderir ao ensino dos pais, é o que nós comentamos aqui já no início, obediência, proteção, né, cuidado, tratar com respeito, com afeição. E o desonrar significa insultar, xingar, bater e se comportar desrespeitosamente, né, que é o que eu comentei aqui também, que a honra é um peso, eu preciso trazer, né, esse peso. Quando nós discordarmos daquilo que os nossos pais têm nos orientado, isso tem que ser trazido como um peso para as nossas vidas. Bom, e não tem como a gente falar de honrar pai e mãe se a gente não falar,
né, de família. A gente precisa falar de família. Não tem como a gente deixar fora, porque pai e mãe, né, constitui-se uma família, não há ligação separada disso. E Deus ele estabelece uma hierarquia familiar que muitas vezes, né, ela vai de encontro a algumas filosofias, algumas correntes que pensam nos dias de hoje. Essa hierarquia familiar a gente vê estabelecida ali em Efésios, capítulo 5. Vamos ler aqui, Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 25, que diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que o seu corpo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então Deus ele estabelece aqui uma hierarquia. E essa hierarquia começa com uma decisão divina. Deus estabeleceu. Deus decidiu que fosse assim. Ele coloca aqui, Paulo fala em Efésios aqui muito claro, muito didático, ele coloca aqui essa hierarquia bem definida. Deus ele estabelece a família com esses papéis definidos. O homem como a liderança da casa e a mulher como a ajudadora, a auxiliadora. E um segundo ponto dentro disso aqui é a questão da submissão, que muitas vezes, né, ele causa algum desconforto nas pessoas, em se colocar nessa posição, porque há um entendimento errado com relação à submissão que a Bíblia mostra aqui no texto. Quando a Bíblia está dizendo que a mulher precisa ser submissa, ele não está dizendo aqui de subserviência. É uma submissão que ela é voluntária, ela é inteligente e ela é fruto de fé. O texto, né, a palavra grega que está aqui no original, né, falando esse termo da submissão, ela quer dizer que é uma subordem, sob ordem, é alguém que está sob ordem, que se coloca em ordem, tem uma autoridade e aquilo se coloca, né, sob aquela ordem, é um alinhamento sob a autoridade. É uma sujeição, então, voluntária e respeitosa a uma autoridade estabelecida. E nós vemos algumas aplicações aqui, como nesse texto de Efésios 5, 22, a gente vê também essa aplicação em Hebreus 13, 17, onde está escrito assim: obedecei a vossos guias e sede submissos. Aqui já no contexto, né, de sociedade. É a submissão que a gente se coloca diante do nosso patrão, do nosso chefe, né, daquele que nos lidera em alguma frente de trabalho diante da sociedade. A gente vê um outro exemplo também aqui em Tiago 4, 7, onde diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, aqui mostrando, né, o nosso relacionamento com Deus, que precisa ser esse relacionamento também de estarmos, né, sob a ordenança do Senhor. E a gente tem um outro texto de 1 Coríntios 15, 28, né, que fala de Cristo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Aqui fala da submissão de Cristo ao Pai. E é o mesmo termo que é utilizado para a mulher. Então, a mulher com relação ao marido. Então, não há um sentido, né, de diminuição da mulher. Não há um sentido de tornar a mulher inferior ao homem. Porque, se fosse assim, esse termo não seria utilizado, né, pelo próprio Cristo diante de Deus. Então, não é nesse sentido. Essa submissão ela é uma submissão
né, que está mais ligada, né, a uma função voluntária. Porque o Filho, Jesus, ele é da mesma essência do Pai. E ele se submeteu ao Pai, né, no plano de redenção que todos nós conhecemos aí muito bem. Então, a submissão da mulher ao homem não significa inferioridade, mas sim ordem e função. Assim como Cristo se sujeita ao Pai sem perder sua igualdade divina, a esposa se sujeita ao marido sem perder seu valor ou dignidade. Esse é o modelo bíblico, né, de submissão, que está enraizado, né, no próprio relacionamento trinitário de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em resumo, esse termo, né, submissão das esposas, e é usado também para Cristo, é uma submissão voluntária, né, funcional e honrosa, e nunca opressiva ou desvalorizadora. Amém? É bom a gente sempre, né, relembrar disso, né? A gente fala isso algumas vezes, e é bom a gente sempre trazer essa memória, porque muitas vezes nós mesmos, né, nos colocamos em situações que nos diminuímos, e não é isso que a palavra de Deus, né, mostra para nós. A palavra de Deus é aquela que nos coloca na posição, né, honrosa, nunca nos diminuindo. Com relação à hierarquia, a hierarquia familiar, ela traz benefícios, ela traz ordem, crescimento para a família e sociedade. Viver em um mundo, né, desorganizado, né, sem os rituais, né, que foi comentado aqui, sem aquilo que direciona, sem um guia, é um mundo desorganizado, que trará fragilidades, né, para a sociedade. Uma família, né, desorganizada, desestruturada, ela traz sérios problemas, né? Se os filhos são pequenos, eles vão crescer, né, cheio de complicações, de relacionamento, né, de crenças, eles vão crescer cheio dessas entraves que vão dificultar a vida deles na fase adulta. E essa hierarquia que a Bíblia apresenta, ela traz esse benefício, porque ela traz ordem, ela organiza, ela coloca, né, os atores ali, cada um no seu papel, para que assim as coisas funcionem de igual forma. Não há como nós, né, desorganizar as coisas e esperar que aquilo vá dar certo. É como se você chegasse aqui um dia para um culto e os bancos estivessem todos, né, bagunçados. Né, você ficaria em pé ou você teria que organizar tudo para que você pudesse ficar, né, de certa forma, confortável para cultuar. Então, essa hierarquia, ela traz essa ordem, ela e auxilia também, né, no crescimento, né, da sociedade. Sem essa cadeia de autoridade, nós viveríamos desordenadamente o caos na sociedade. Segundo ponto é a questão da rebeldia também. A rebeldia, ela gera o caos e destruição nos lares. Quando nós rebelamos, né, com esse modelo estabelecido por Deus, quando nós, né, nos tornamos, né, inimigos desse modelo, nós então estamos, né, gerando caos que trará, né, destruição aos lares. Né, eu tenho certeza que você conhece alguns lares, né, desajustados, desorientados e que estão vivendo, né, o caos por estarem rebeldes, né, com essa hierarquia de Deus. E terceiro ponto, né, da hierarquia é uma resistência social. A sociedade, né, pós-moderna, ela rejeita essa hierarquia bíblica. Ela não concorda.
né? Haja visto o que a gente observa, né, dos diversos, né, modelos familiares que o mundo, né, coloca aí para que a gente possa observar e querem que a gente concorde com tudo aquilo que eles coloquem. Né, famílias que não seguem esse padrão de Deus. E a gente tem algumas ideologias que são, né, muito maliciosas, que corrompem essa normalidade que o Senhor estabelece. E a família, ela oferece essa resistência contra isso. A família, ela precisa ser, né, um farol de Deus para trazer luz e direcionamento às famílias dessa terra. As famílias, elas precisam ser essa resistência, levantando-se como um modelo, né, de Deus para essa sociedade doente, que tem caminhado, né, a passos largos para longe do Senhor. Então, a família, ela oferece essa resistência, ela precisa ser isso. Ela precisa revelar o relacionamento de Deus, ela precisa revelar a bondade de Deus. E quando olhamos para a nossa casa, para o nosso lar, quando você olha para a sua família, você precisa enxergar que a sua família tem sido esse exemplo, esse modelo, para refletir uma resistência contra tudo isso que a gente tem visto acontecer aí na nossa sociedade. Apesar de que nós temos as nossas falhas, porque nós não somos o filho perfeito, não somos. Nós não somos o pai perfeito, nós não somos a família perfeita. Sabe aquela família de comercial de margarina? A gente não é aquela família. Porque o pecado entrou no mundo e ele corrompeu os nossos relacionamentos, ele manchou as nossas vidas, ele quebrou as nossas vidas. Então nós temos que buscar em Cristo, buscar em Deus a nossa referência, buscar em Cristo, buscar em Deus a nossa libertação dessas influências malignas que a sociedade tem tentado impor em cima, né, de todos nós. E o cristão, nós como família, nós somos chamados, né, para seguir a palavra de Deus, para obedecer aquilo que o Senhor orienta, e não o padrão do mundo. Romanos capítulo 12, no versículo 2, né, vai dizer isso, que a gente precisa transformar a nossa mente, que a gente precisa renovar a nossa mente. E lidar com... A família, ela precisa, né, saber lidar essa tensão entre a autoridade e submissão. E a hierarquia familiar, ela não pode ser um fardo, né, ela não pode ser um peso, mas ela precisa ser, né, um caminho de bênção. Né, você conduzindo o seu lar, conduzindo a sua família, colocando em prática o que a palavra de Deus ensina, isso não pode ser um fardo. Né, o marido lá carregando aquele peso de ter que amar a esposa. Você já pensou um relacionamento assim? Ah, eu tenho que amar minha esposa, mas que peso. Ou a esposa carregando o fardo, não, eu tenho que ser submissa ao meu marido, mas que peso. Os filhos carregando outro fardo, ah, mas eu tenho que ser obediente aos meus pais, eu tenho que honrar os meus pais, mas que peso. Não precisa ser assim. A Bíblia nos orienta que nós precisamos entregar ao Senhor as nossas vidas e confiar que Ele transformará os nossos corações, transformará a nossa mente, para que a gente possa compreender a bênção que é estar no caminho do Senhor, colocando a sua palavra em prática. Toda família precisa de condução, precisa de liderança, precisa de direcionamento. Vamos caminhar.
E a arte da liderança. A liderança espiritual de um lar, de uma família, ela parte do homem, de conduzir a sua casa espiritualmente. O marido ele tem esse desafio. E muitas vezes, né, é muito comum, eu já observei, né, na minha caminhada, que muitas vezes são as mulheres que têm, né, puxado esse tema dentro das casas. São as mulheres que têm, né, colocado à frente para orar, colocado à frente para colocar os meninos para ir para a igreja. Muitas vezes os pais eles ficam meio que de segundo plano, né, só dando aquele suporte à distância. Mas a gente precisa sair desse cenário, né, de coadjuvante e precisamos assumir a nossa postura como aquele que lidera espiritualmente a sua família. Precisamos, né, assumir esse papel conduzindo nossa esposa e nossos filhos para o caminho do Senhor. Quando nós vemos Deus falando, né, para Moisés, lá em Êxodo, ele vai falar que usar, né, o exemplo do do próprio Moisés para dizer para que ele não tenha medo quando ele fosse entrar, né, na terra prometida, porque o Senhor era Deus do pai dele, era Deus de Abraão, era Deus de Isaque, era Deus de Jacó. Então a gente precisa sair desse papel coadjuvante e assumir a nossa postura na liderança espiritual. Isso irá estar alinhado com a palavra de Deus. Dentro desse papel importante que o homem tem de ser um líder dentro da sua casa, ele precisa também exercer a liderança, né, liderando a sua esposa. Efésios 5, 25, né, diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a ela. Esse é um exemplo de liderança que o homem pode exercer dentro da sua casa. É esse amor sacrificial, aquele que se entrega em favor, né, da sua esposa. Nós somos às vezes, muito egoístas, né? Queremos as coisas só para a gente e paramos, às vezes, de observar, né, a nossa esposa, né, no dia a dia, nas necessidades que ela tem, nas dificuldades que ela tem, e às vezes enxergamos só aquilo que a gente precisa e anulamos aquilo que a nossa esposa, né, precisa ou está em deficiência. E Cristo ele nos convida a olharmos, né, com atenção a nossa esposa, como ele olhou com atenção a igreja, porque o modelo de relacionamento de marido e mulher é o modelo de Cristo para a igreja. E Cristo ele fez tudo o que precisava ser feito para a igreja. E ele caminhou, ele observou as necessidades, ele estava atento àquilo que precisava ser feito, ele curou as feridas, ele deu direcionamento, ele sustentou, ele deu segurança. E esse precisa ser o nosso papel como líder. Esse é o nosso chamado como líder, liderando a nossa esposa, observando, sendo atento, sendo cuidadoso, não sendo aquele marido turrão que não observa, que não entende muitas coisas. Às vezes eu tenho algumas dificuldades, eu confesso aos irmãos, né, Juliana está ali, que não deixa eu mentir, mas às vezes eu tenho algumas dificuldades de perceber as coisas. Eu não sei se todo homem é assim, mas eu acho que eu sou assim. E a Juliana, né, uma pessoa muito sábia, né, ela sempre vem com amor e carinho e me dá um toque. Olha,
você está vendo aqui, vem me dar um toque. Só que, às vezes, ela dá um toque já nos 45 do segundo tempo, e aí eu não consigo fazer mais nada, né? A não ser ficar pensando assim, o que ela quis dizer com isso. Hoje, sentado ali, o Arley ia dar um recado. Quando o Arley estava lá, ela me cutucou e falou assim, ela vai dar um recado. Aí eu fiquei pensando assim, ele vai dar um recado, eu vou dar um recado, nós vamos dar um recado, quem vai dar um recado? Eu tenho essa dificuldade, às vezes, de perceber, eu não sei se todo homem é assim, mas o Senhor nos convida a sermos mais atenciosos, ser mais atento, né? Amar a nossa esposa não é só ter um sentimento, né, legal, só borboletas no estômago, né, não é só achar ela bonita, não é só dar um elogio no dia do aniversário, não é lembrar a data do casamento, mas amar a esposa é essa decisão de se entregar em sacrifício por ela, pela família, em assumir essa postura de que você é a liderança, você é o responsável, e como Cristo foi, né, capaz de se entregar em morte pela igreja, você também, né, será capaz de se entregar completamente à sua esposa. Isso nos faz, né, pensar que nós não podemos ter reserva com nossas esposas. A gente não pode ter segredos, portas trancadas, gavetas em que ela não pode mexer, porque a entrega é completa, ela é total. Nós não podemos ter senhas em aplicativos e nos celulares, onde a esposa não pode olhar, porque a entrega é completa, é total. A nossa vida precisa ser transparente e límpida para com a nossa esposa. A falta de cuidado espiritual e amoroso, a palavra de Deus diz que pode até bloquear orações. Vamos ver 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça divina, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, essa é a nossa responsabilidade. Tratar as nossas esposas, ser sábio no convívio com elas, tratar com honra, como a parte mais frágil, como coerdeiras do dom da graça de Deus. Uma pergunta: como o marido pode demonstrar liderança amorosa no dia a dia? Alguém tem algum exemplo aí? Como um marido ele pode demonstrar uma liderança amorosa no dia a dia? Mulheres, como é que vocês acham que o marido de vocês pode demonstrar? Homens também, como é que vocês acham que vocês podem demonstrar no dia a dia? Difícil a pergunta? Quando fica só no mundo das ideias, parece que é mais fácil, né? Quando a gente vai para a prática, fica um pouco mais complicado. E aí, o que eu faço? Será que eu estou fazendo está certo? Vocês conseguem imaginar, pensar em alguma coisa? Como o marido pode demonstrar liderança amorosa? Ajudar nos afazeres da casa, né? É uma boa isso aí, hein? As mulheres vão gostar, né? Mais o quê? Deixando o cartão de crédito com ela para gastar à vontade no shopping. Sem limite, Então, o Black. Eu tenho um Black lá da Riachuelo, eu vou deixar com ela. Mais alguma coisa, irmãos? Essa liderança amorosa, né? Às vezes a gente encara isso como um peso, né?
tem que ir até a morte mesmo, irmão? É isso mesmo? É na cruz mesmo? É na cruz mesmo. Mas quando nós estamos, né, nos entregando, né, por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós confiamos, aquilo deixa de ser um peso para a gente. Né, Jesus ele foi até a cruz, obediente ao plano de Deus, com um coração certo e satisfeito de que ele estava cumprindo aquilo da maneira que Deus havia determinado. E é esse precisa ser o nosso sentimento. Né, quando eu me coloco, né, nessa liderança amorosa, né, preocupado com a necessidade da minha esposa, quando eu me preocupo, né, se as coisas que ela precisa estão tudo lá, e a gente, né, tem que pensar sempre naquilo que a gente pode fazer, né, nunca naquilo além do que eu posso, mas naquilo que eu posso entregar para minha esposa. Né, será que eu tenho feito isso? Porque muitas vezes nós temos, né, deixado de fazer para elas, para poder fazer para outras coisas. E isso não é correto. A gente precisa, né, priorizar o nosso lar, a nossa casa, a nossa esposa e os nossos filhos. Então, a liderança amorosa ela é demonstrada, né, no cuidado, ela é demonstrada, né, na segurança, ela é demonstrada no respeito, ela é demonstrada, né, no dia a dia ali que eles participam. Em terceiro, uma liderança muito importante também é a liderança dos filhos. Que quando os filhos são pequenos, é uma liderança que a gente fica achando que é difícil, mas é muito mais fácil. O menino está pequenininho, é muito mais fácil. O meu filho mais velho, Pedro, né, o meu menino, tem mais barba do que eu, ele deu muito trabalho quando era pequeno. Muito trabalho. A Juliana lembra ali. E assim, ele trazia muitos desafios para mim como pai, começando ali a jornada, a caminhada. E isso, né, ensina a gente muitas coisas. E a gente fica pensando que está muito difícil. E aí o filho cresce, os filhos crescem, e essa liderança ela vai se tornando um pouco mais difícil. Porque, como bem o pastor Daniel falou aqui na mensagem, a gente espera que os nossos filhos cresçam, desenvolvam e continuem o quê? O amadurecimento. A gente não quer ter um bebê para sempre. A não ser as mães, né? As mães eu acho que querem ter os bebês para sempre. Né? A minha mãe, então, ela quer ter os bebês para sempre. Mas não é assim que funciona. Os filhos crescem, eles amadurecem, eles se desenvolvem. E aí, nós como pais, né, precisamos entender esses momentos e continuar, né, aplicando essa liderança nos nossos filhos. Né, nós como pais precisamos e devemos, né, instruir os nossos filhos. Provérbios mesmo fala, né, ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Essa instrução ela é importante. Nós não podemos, né, permitir que os nossos filhos vão crescendo por aí, se eles já estão, né, adultos agora, né, sem instruí-los, sem direcioná-los, sem guiá-los. Mesmo que você ache que ele não está, né, ouvindo, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E também nós cremos num Deus que sonda os corações. E quando nós damos uma instrução para os nossos filhos e clamamos ao Senhor, Deus ele pode, né, transformar e agir, né, naquele coração, né, conduzindo ele no caminho certo. Nós devemos também proteger os nossos filhos. E proteger, né, não é não deixar eles fazerem nada, né, prender eles dentro de casa. Mas se nós já instruímos eles, se eles já estão crescendo e desenvolvendo, se a gente já observa isso, protegê-los não é impedi-los de fazerem nada, mas é, né, garantir que eles não vá, né, em ambientes, em situações
que possam trazer algum risco para eles. Isso faz parte também da nossa instrução. A gente precisa prover também e disciplinar, né, com amor os nossos filhos. Né? A palavra de Deus ela é categórica em afirmar que o pai corrige o filho que ele ama. Né? Uma gama de pais aí que são, né, falhos nesse aspecto, né, da disciplina, da correção. Às vezes são muito fracos ou muito moles ou não querem os embates. E a Bíblia nos orienta a disciplinar em amor, em corrigir, né, em amor, em instruir em amor. E isso faz parte, né, da liderança dos pais. Tem um texto, né, Salmo 127, e esse eu gosto muito. Salmo 127, ele diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu gosto muito desse texto. Primeiro porque ele fala que os filhos são uma herança do Senhor. E fala aqui claramente, né, que Deus é que nos concede. Ele nos dá como recompensa, uma herança. Eu gosto disso. É um presente. Eu gosto de pensar que uma herança é um tesouro que uma pessoa ficou a vida inteira juntando, né? Que é o resultado de todas as conquistas daquela pessoa, ela vem e deixa como herança. Eu gosto de pensar dessa maneira. E, como herança, os nossos filhos, nós precisamos, então, né, cuidar deles, proteger, guardar essa herança, porque é um bem precioso. E o segundo ponto, ele fala aqui que os filhos, eles são flechas. Os filhos, eles são flechas na mão do arqueiro. Você já atirou com flecha alguma vez? Nunca atirou com flecha? Uma vez eu atirei com flecha. Essas flechinhas de brinquedo. Estava no lugar que tinha esse tiro com flecha, arco e flecha. É muito legal. E eu não sou um guerreiro, eu não sou um arqueiro. Eu não acertei o alvo. Mas um arqueiro, um guerreiro com a flecha na mão, ele tem a flecha para poder lançá-la. E eu acredito que é nesse sentido aqui. Os filhos, eles são flechas para que nós possamos, né, lançá-los. Lançá-los para o alvo. Para que eles possam ir, né, mais longe do que nós. Para que eles possam alcançar, né, mais coisas do que nós. O meu desejo, né, eu tenho buscado lançar os meus filhos para que eles sejam melhores do que eu, para que eles sejam melhores do que a mãe dele, para que eles possam, né, nos surpreender, né, positivamente. E essa ideia de liderança. Liderar os filhos é cuidar, é proteger, é nutrir, mas é também lançá-los para que eles possam ir, né, mais longe do que nós. Amém? Estamos caminhando aqui para o final. E a gente precisa
refletir se nós temos sido, né, uma referência espiritual em nossas casas. Você tem sido uma referência espiritual dentro da sua casa? Você pai, você mãe? Quando tem alguma situação complicada, as pessoas buscam em você algum suporte espiritual? Você tem sido, de fato, aquele que tem sido uma base espiritual dentro do seu lar? Tanto no convívio, no relacionamento, demonstrando ali os princípios da palavra de Deus, quanto também na sua vida, né, de devoção ao Senhor, em oração, em meditação da palavra de Deus. Você tem sido essa referência? Para você que ainda tem os seus pais vivos, você tem praticado essa honra ao seu pai? Você tem honrado o seu pai, a sua mãe? E é interessante a gente pensar nisso porque são as fases de honrar os pais, né? Quando nós somos pequenininhos, a gente está lá obedecendo, fazendo tudo que eles mandam, né? Seguindo as orientações. Mas talvez você já está numa fase em que agora quem cuida do pai e da mãe é você. Agora quem dá o suporte, quem dá a orientação, quem leva para resolver as coisas, é você que tem feito isso com seu pai ou com sua mãe. E você tem feito isso com honra, com um coração alegre da oportunidade que Deus tem te dado de poder agora, no momento que seu pai e sua mãe estão precisando, de honrá-lo com amor, com um coração aberto. Isso é que o Evangelho espera de nós, isso é que Deus espera de nós. Honrar pai vai além da obediência na infância. Envolve respeito, cuidado e gratidão ao longo da vida. O mandamento, ele traz uma promessa, né? E Paulo vai falar que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias. Para que você viva bem, está lá em Êxodo. A desonra aos pais traz consequências sociais e espirituais sérias. Nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Para terminar, a família é projeto de Deus. É o primeiro espaço de aprendizado, né, da fé. É um ambiente onde se espera ali, né, o reflexo do relacionamento de Deus, né, dos princípios de Deus. E a obediência ao quinto mandamento, ele fortalece não só, né, a sua casa, a sua família, mas ele também fortalece a igreja, ele fortalece a sociedade, porque nós teremos, né, famílias mais estabilizadas, famílias mais seguras. E esse é o nosso desafio, que é cultivar essa honra aos nossos pais, esse respeito, e termos também uma liderança espiritual nos nossos lares. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo seu direcionamento. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos deixou instruções e o Teu Espírito Santo para nos ensinar. Muito obrigado, Deus, que possamos, né, colocar em prática
os ensinos do Senhor em nossas vidas. Abençoe os nossos lares, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que somos falhos. Eu não sou um pai perfeito, um filho perfeito, e nem tenho um lar perfeito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Misericórdia daqueles pais e mães que talvez tenham vivido situações difíceis com seus filhos. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a ter um coração perdoador, um coração amoroso. E aqueles, ó Deus, que talvez vivem uma certa estabilidade, uma normalidade nos seus lares, onde está tudo bem, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor não deixe esfriar o coração, que o Senhor continue conduzindo essas famílias, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém, amém. Amém. Deus abençoe você, sua casa, abençoe a sua família, você que está nos vendo também pela internet. Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado em nome de Jesus.